Meus queridos, eu estou numa situação difícil pelo seguinte: eu não gostaria de pregar o que eu vou pregar hoje, mas Deus me deu uma série de mensagens para o semestre todo, e coincidiu com a minha volta esta série de conferências, que começa hoje e termina no final de junho, porque é uma série de um tema polêmico, um tema difícil de se pregar, um tema difícil de se tornar concreto nos nossos corações. Mas eu fiquei pensando que seria muita covardia minha não pregar sobre este tema, porque eu também faço parte deste tema e estou a todo momento lutando para que a hipocrisia que existe em mim possa ser retirada pela atuação do Espírito Santo de Deus. Esta série se chama Eu Sou um Grande Hipócrita. Eu sou um grande hipócrita. E eu quero dizer para vocês que eu sou um grande hipócrita. E eu tenho que trabalhar com a minha hipocrisia. E eu quero que Deus nos conscientize daquilo que Deus tem me conscientizado, a fim de que a gente, cada dia mais, seja menos hipócrita e seja mais verdadeiro por andarmos segundo os preceitos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada tirou mais o humor de Jesus na terra. Nada parece ter sido tão mal aos olhos de Jesus do que a hipocrisia. Jesus, ele tem um texto que nós vamos ler agora, Mateus 23, totalmente dedicado à hipocrisia. Porque Jesus queria, diante dos escribas e fariseus, mostrar que o caminho para o sucesso, o caminho para uma vida espiritual, nunca é a hipocrisia, mas sempre a verdade. Vou ler Mateus 23, me acompanhe. Um texto difícil, corajoso, que sai da boca de Jesus, que causa muitos problemas depois que Jesus fala, mas que era necessário Jesus falar. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Eu quero só fazer uma observação que não tem a ver com o sermão. Tem muita igreja chamando pastor de pai. Precisa ler esse texto aqui. Olha só o que diz o texto. A ninguém, versículo 9, sobre a terra chameis vosso Pai. Então não é para chamar pastor de pai. Mas também tem muita gente em vários lugares chamando o líder de guia. O texto também diz: nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilha será exaltado.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizem que jurar pelo santuário, isto é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isto é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele, e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que no trono está assentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do empro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais os mosquitos e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperância. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornam os túmulos dos justos e dizei, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices do sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, ele que eu vos envio, profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis da cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue justo de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Texto grande, longo. Poucas vezes Jesus falou tanto como desta vez aqui, e um assunto difícil, de acusação. Uma vez, um grupo de irmãos estava me perseguindo na igreja, e eu caí na besteira de dizer raça de víboras. Eles diminuíram o meu salário e quase me mandaram embora da igreja. Então eu aprendi que nunca se fala raça de víboras, não é? E hipócrita, porque você vai ter uma consequência muito grande. Então, eu valorizo muito esta palavra de Jesus, porque ele teve que ter muita coragem. Ele estava diante da multidão, estavam ali os escribas, estavam ali os fariseus, os saduceus,
E ele vai trazendo cada ai uma acusação, e não qualquer acusação, mas vai expondo toda a imundícia, toda a sujeira do coração daqueles que eram líderes do povo e que se achavam perfeitos. Uma das coisas que eu tenho aprendido sobre hipocrisia é que a hipocrisia ela anda mais perto de quem está mais perto da santidade. Deixa eu explicar mais ou menos como as coisas acontecem. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós lemos a palavra de Deus, nós vamos colocando algumas barras de ação que nós temos que conseguir e almejar como pessoas que querem seguir a Jesus Cristo. E muitas vezes estas barras, elas são tão altas que nós colocamos, ou nós aprendemos a colocar por alguém que foi o nosso mestre, que na prática nós não conseguimos atingir. E aí a hipocrisia, ela começa a funcionar por aquilo que eu penso, por aquilo que eu sei, diferente daquilo que eu pratico. Então a hipocrisia, ela está muito mais perto daquele que é grande conhecedor de Jesus, daquele que conhece bem a palavra de Deus. Porque a tendência que o diabo faz na vida destas pessoas é que elas começam a se achar tão santas, e elas começam a achar os outros pecadores, e elas começam a querer seguir um padrão de santidade muito alto, e elas não conseguindo, elas vão para um subterfúgio, para uma segunda vida, uma segunda maneira de agir que não tem nada a ver com a maneira que ela aprendeu. Nós crescemos perto de uma igreja, eu cresci perto de uma igreja que não se podia ver televisão. Mas é interessante que a justificativa para não ver televisão é que era o olho de Satanás, o ovo do diabo. Então era proibido e era um padrão de santidade naquela denominação. No entanto, o pai e a mãe não viam televisão, mas iam na nossa casa ver. Ou ficava com o olho esticado quando estava a televisão passando. Tinha um padrão de santidade tão grande, segundo eles, mas na prática eles não conseguiam manter. E aí se tornaram o quê? Hipócritas. É a mesma coisa que aconteceu aqui com os fariseus. Homens sabedores que conheciam tudo sobre a lei e sobre Moisés, se assentavam no trono de Moisés. No entanto, não estavam prontos para liderar o povo, porque eles eram hipócritas. Uma das coisas que eu vejo na Bíblia é que Jesus sempre lidou bem com as incoerências. Aliás, Jesus não tinha problema com as incoerências. Quando ele encontrava uma pessoa incoerente, ele a tinha como doente. E ele mesmo disse que ele veio para os doentes. Então, Jesus, ele gostava até de ter amizade com essas pessoas de carne e osso. Essas pessoas que se beliscassem, elas gritavam. E se elas duvidavam, elas falavam. Elas não eram perfeitas. Jesus ajudava-as a crescer, até elas conseguirem descansar na graça de Deus. O termo hipocrisia é muito rico. No latim, hipócrisis quer dizer atuação e pretensão. E no Novo Testamento tem a ver com atuar um papel, fingir, máscara. Por isso nosso cartaz aí, tirando a máscara. De fato, Jesus ensinou que o maior progresso vem do descanso, da confiança e da paz que encontra amparo na misericórdia de Deus. Esses são os doentes que precisam ter médico, precisam de médico. A impaciência de Jesus se projetava em cima dos doentes que não se achavam doentes. Por uma única razão, eles achavam que já estavam curados e eles não precisavam da cura. Eles viviam da fuga de oferecerem às pessoas a possibilidade de ficarem doentes. Daí, esses fariseus, quando eles formavam um discípulo de acordo com este pensamento,
a palavra de Deus diz que nós lemos aqui, ele se tornava um filho do inferno em dose dupla. O problema da hipocrisia é que ela não quer cura. E também ela não quer entender que ela é uma doença. Então o hipócrita, ele abre um hospital de pessoas e elege pessoas para este hospital. E esses coitados que caem no laço do hipócrita, pelo convívio com eles, médicos de si mesmos, acabam adoecendo a ponto de passarem a precisar ser internados num hospício. E a culpa passa a ser deles. A hipocrisia, ela funciona assim. É como uma infecção hospitalar, que pega alguém que foi fazer um exame de sangue e sai do hospital carregando AIDS. Então, Mateus 23 é uma descrição de um hipócrita. E aí você pode pedir ao Senhor discernimento para saber se você, de alguma maneira, não está como um hipócrita na sua vida. A primeira coisa que vemos nesse texto é que o hipócrita, segundo o que Jesus diz, tenta parecer ser o que não é. Tenta parecer ser o que não é. Numa das igrejas que eu pastoreei, nós tínhamos uma pessoa que ela ajudava na cantina. E todo mundo a tinha como uma pessoa muito dadivosa, porque ela fazia tudo o que a gente precisava. E ela trabalhava muito bem, e era muito bom o trabalho dela. Mas, passando um tempo, nós percebemos que não era tão dadivosa como ela apresentava. Na verdade, ela pegava metade da massa e colocava na sua bolsa para vender aquela massa que foi comprada com o dinheiro da igreja. E depois o que sobrava ela levava para vender também. Então, aparentemente, era uma pessoa que se dava na obra gratuitamente. Mas, na prática, ela não era generosa. Ao contrário, ela estava roubando a casa do Senhor. Muitos exemplos nós podemos dar. Pessoas que aparentam que fazem grandes coisas para o Senhor, mas quando a gente vê, não fazem com o dinheiro além do dízimo, fazem com o dinheiro do dízimo, que é da casa do Senhor. Então não tem como se aparentar, não tem como se mostrar, porque tentam parecer o que não é. Então muitas vezes nós encontramos pessoas que parecem calmas e não são. E às vezes aquelas pessoas mais agitadas são mais calmas do que elas. Parecem muito compreensivas e não são. Parece que perdoa e não perdoa. Então a hipocrisia, ela está no fato de você tentar ser o que você não é. Cristo é que tem que transformar a sua vida. Cristo é que tem que fazer você ser aquilo que Ele quer. E não você mesmo tentar fazer alguma coisa para ser diferente. Você é o que você é. Eu lembro que no primeiro ministério, no terceiro ministério meu, eu cheguei na frente da igreja, num sermão, não sei, eu falei, olha, eu fiquei com muita raiva de fulano, mas deu um problema tão sério falar isso, entendeu? Porque pastor não sente raiva, entendeu? Hoje eu não falaria mais, né? Mas naquele tempo eu falava. E hoje eu sinto só. Mas eu perdoo como sou perdoado. Mas assim, a ideia que eu cresci de pastor é que pastor, ele não sentia nenhum sentimento a não ser amor. Ele era assim um anjo do Senhor. Isso não é verdade. Não é? Eu mesmo substituí um pastor de 37 anos na igreja que eu vim. E esse pastor era quase um anjo do Senhor, era um excelente pastor. Mas esse pastor era daquela escola antiga, de que ele não tinha sentimento, ele não tinha dor, ele não tinha nada, ele era perfeito. Não é? E isso causou muitos problemas na família, perdeu quase os filhos, não é? Graças a Deus não perdeu, mas poderia ter perdido, porque ninguém aguenta esse tipo de vivência de 100% perfeito. Nós ainda não alcançamos a eternidade, somos imperfeitos. Segunda coisa é que impor a aparência exterior como paradigma para os demais.
O hipócrita, ele gosta do exterior. Você conhece o hipócrita pelo exterior dele. O exterior é mais do que o coração. Ele gosta de mostrar quem ele é. Então ele gosta, por exemplo, num culto. Não vou falar dos músicos, né? Mas existem muitos músicos hipócritas. No domingo de manhã, ele não canta. Porque tem auditório pequeno. Não é porque não pode cantar, porque está trabalhando, ou na terça, ou na quarta. É simplesmente porque o auditório é pequeno. Mas domingo à noite, pronto. E isso é hipocrisia, isso é viver do exterior. Uma das coisas que eu me peguei em hipocrisia, há algum tempo atrás, era o seguinte: quando eu era convidado para uma igreja, para pregar para uma igreja de 1000 membros, eu dizia assim: eis-me aqui, envia-me a mim. E quando eu era para pregar numa igreja de 20, 30 pessoas, não, eis-me aqui, não tenho tempo. A minha igreja me ocupa bastante. E aquilo começou a me incomodar. Viver de aparência, não é? Por que eu queria ir numa igreja grande? Para aparecer, no fundo. E por que eu não ia numa igreja pequena? Porque lá não dava ibope. E aí eu comecei a orar, confessei meu pecado, e hoje meu parâmetro não é mais tamanho de igreja. O meu parâmetro é saber se é a vontade de Deus que eu vá ou não. Eu já recusei igrejas grandes, pregar, e já aceitei igrejas menores. Então, nós muitas vezes somos tendenciosos a viver uma vida de exterior. Isso é uma vida de hipocrisia. Nós precisamos viver uma vida de interior, das verdades que estão no nosso coração. Uma penúltima coisa, entre tantas coisas que nós vamos ver aqui na nossa série, é que usar o poder da religião, ou da moral, ou da ética, ou das etiquetas como instrumento de poder e opressão sobre os que procuram ajuda. Eu sou de uma igreja que cresci numa igreja que, se uma moça se perdesse, falava esse termo, né, se perdesse na vida, o engraçado é que o rapaz não se perdia, só a moça, não é? Se perdesse na vida, ela era excluída, e era falado o pecado, e o nome do pecado, dos 7 pecados capitais, era declinado na frente da sessão. E eu cansei de ver isso. E depois essa moça tivesse o neném, ela não poderia apresentar o neném no altar do Senhor. E se ela quisesse casar, ela não poderia casar na igreja do Senhor. Não é? Era uma igreja muito legalista, julgadora. Não é? Mas o que eu fui percebendo ao longo dos anos, os que mais defendiam isso, acabaram tendo suas filhas ou seus filhos envolvidos em alguma situação parecida. E então, quando se viram envolvidos, as portas da igreja começaram a se abrir. É interessante, não é? É interessante como a hipocrisia, ela é desfeita pela dor, não é? Quando a pessoa passa por aquilo que ela pode não passar. Então, o hipócrita, ele usa da religião para aniquilar ainda mais a pessoa, para acabar com a pessoa, ao invés da graça de poder salvar esta pessoa. É lógico que nós somos contra o pecado, mas nós somos a favor do pecador de reconciliar-se com Deus, em Cristo Jesus. Então nós precisamos aprender que a religião, se ela mata uma pessoa, se ela isola uma pessoa, se ela acaba com uma pessoa, isso não é religião. Uma religião tem que trazer a pessoa para perto do coração de Jesus. Tem que fazer com que as pessoas não sejam julgadoras como a gente é de natureza. Quando uma pessoa fica internada, por exemplo, e uma pessoa não é nossa amiga, a gente diz assim: a mão do Senhor, não é? O Senhor fez isso. Agora, quando eu estava internado, agora para operar a coluna, eu jamais pensei que foi o Senhor que fez isso. Não é? Pode ser que alguém tenha pensado, mas o julgamento está presente na vida de muitos crentes em Cristo Jesus, e a gente é hipócrita, porque a gente também tem as nossas lutas e as nossas dificuldades. Outro dia eu vi um crente falar assim: você vai na farmácia comprar remédio porque você não é dizimista. Se você fosse, você não gastava dinheiro na farmácia. Mas a pessoa que estava falando vive tomando remédio. É interessante que fala, mas tem uma venda
nos olhos, não consegue perceber, que todo mundo percebe que a pessoa é hipócrita. Então, nós precisamos trabalhar para que Deus possa nos abençoar. Todo hipócrita é inseguro. Uma pessoa insegura, ela é hipócrita. Ela não tem coragem de enfrentamentos. Ela não tem coragem de dizer a verdade, mesmo educadamente. Ela vai sempre para a hipocrisia. Toda hipocrisia é uma insegurança que se transformou em maldade. Porque o hipócrita é um maldoso. Todo hipócrita é invejoso. Todo hipócrita é cínico. Todo hipócrita não se enxerga. Todo hipócrita não tem outro mundo senão o exterior. Hipócritas não procuram aconselhamento. Hipócritas não confessam pecados, porque acham que não tem pecado. Hipócritas só chamam de pecado aquilo que pode ser verificado pelos olhos da carne. Daí o hipócrita sofrer seu próprio erro como castigo. O hipócrita é aquele que acaba se convencendo acerca da mentira de que ele não peca. O hipócrita se sente ofendido pela graça de Deus. Meus irmãos, eis aí um grande desafio. Buscarmos ao Senhor. E pedimos ao Senhor para que toda hipocrisia que há no nosso coração, toda mentira, toda vida dupla, todo pensamento ambíguo, tudo aquilo que não vem de Deus, Jesus possa tirar. É um limpar de Cristo dia a dia na nossa vida, para que a gente possa ser mais autêntico. Jesus, com todo o conhecimento, ele foi original, foi verdadeiro, não usou máscaras. E eis o desafio, tirarmos as nossas máscaras. Não precisamos chegar na igreja, não precisamos contar nossas mazelas para qualquer pessoa, não precisamos nos mostrar frágeis e fracos, mas o que nós precisamos é assumir o que nós somos, sem a capa da religiosidade, sem medo do que vão pensar da gente. Afinal de contas, o que é importante é o que Deus pensa de cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que a gente não perca essa série, porque ela vai num crescente, e que a gente possa assim pensar esta semana no que a gente tem crido e agido diferente, no que a gente tem falado e tem feito diferente. Aí quais são as incoerências nossas, quais são os nossos julgamentos, e aí nos rendermos diante de Deus e falarmos: perdão, Senhor, eu quero deixar a minha hipocrisia, e eu quero que o Senhor trabalhe a originalidade do Evangelho, que é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O hipócrita é um pobre coitado, porque ele está preso na cela da maldade. Mas quem conhece a Jesus e anda com Jesus é uma pessoa liberta. Eu quero terminar da seguinte maneira. Talvez aqui nós tenhamos filhos, filhas. Graças a Deus isso não aconteceu comigo, meu pai não era crente, minha mãe, ela não era hipócrita, até não vou dizer que precisava ser, porque não pode, né? Mas assim, ela falava demais até, não é? Mas eu vejo que muitos pais foram hipócritas, uma coisa na igreja e outra coisa em casa, uma coisa que falava e outra coisa que agia. E os filhos ficaram completamente magoados, destruídos, acabados, não acreditando mais em nada, não crendo mais em nada. Eu quero lhe dizer que um novo tempo de Deus na sua vida está por acontecer. Eu quero lhe dizer que o pecado do seu pai e da sua mãe de hipocrisia, você não precisa mais carregar. Você tem uma história para com Deus. E você pode acertar onde eles erraram. Você precisa perdoá-los na cruz do Calvário e dizer: comigo vai ser diferente. Você vai acertar e você vai errar. Você vai ser hipócrita e você vai ser verdadeiro. Mas você vai estar ali no caminho, esperando que Deus lhe abençoe. Não deixe que as amarras do passado direcione a sua vida. A gente é um povo que vive do presente para o futuro. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar, irmãos. Eu não sei se tem alguém aqui que precisa se reconciliar com a igreja,
porque diante de tanta hipocrisia que viu no mundo evangélico, com os pais e com as mães, ou com a vida, ficou completamente incrédulo. Mas nesta noite, quer se reconciliar com Deus, e quer dizer, eu vou começar uma nova jornada da minha vida, uma jornada de fé. Eu não quero ser como fariseu e escriba, eu quero ser como teu filho Jesus, Senhor. Eu quero orar por você, se você é esta pessoa. Senhor, eu coloco meu irmão e minha irmã nas tuas mãos nesta noite. Eles têm sofrido tanto, Senhor, ao longo dos anos, pela incoerência de vida de alguns cristãos. Mas nesta noite, Senhor, eu te peço que a tua cura e o teu bálsamo e o teu refrigério esteja sobre a vida deles, Senhor. E que um novo recomeçar, um novo ânimo, uma nova vida, Senhor, o Senhor possa dar ao meu irmão e à minha irmã. Abençoa-os, Senhor. Todos nós acertamos e erramos. A diferença é que podemos errar e acertar com o Senhor, que o Senhor transforma os nossos erros em aprendizado. Abençoa os meus irmãos que fizeram esta oração em nome de Jesus. Amém. Todos orando. Quem fez oração, sai do seu lugar e se ajoelhe aqui à frente. Há alguém que fez oração comigo? Saia do seu lugar e venha aqui à frente, porque eu quero orar por você. Há alguém? Há alguém? Eu não vou insistir. Há alguém? Saia do seu lugar. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, tua palavra foi entregue nesta noite. Fala, Senhor Deus, através da semana, pelo teu Espírito, a fim de que nós possamos realmente colocarmos nossa hipocrisia nas tuas mãos, Senhor. E o Senhor nos dá a verdade como escudo e broquel. Fica conosco, Senhor. Abençoa os meus irmãos. Abençoa essa igreja que é tua, Senhor. Bela igreja. Abençoa esse povo, Senhor, que está aqui, que está ouvindo essa mensagem e quer melhorar, Senhor. Espírito Santo, faz o que este povo não pode fazer, faz o que eu não posso fazer. Traz a tua verdade, Senhor, e que a nossa vida seja uma vida verdadeira para o louvor da tua glória. Toda religiosidade saia da nossa vida, todo espírito de julgamento saia da nossa vida, toda obra do exterior apenas saia da nossa vida. Toda necessidade do eu, do ego, de se mostrar, saia da nossa vida. Todo estrelismo saia da nossa vida. Que Jesus seja a estrela maior do nosso viver, Senhor. Sempre, agora e sempre, Senhor. E que o Senhor tire toda a falsidade do nosso coração, para que possamos crescer sadios na tua obra, diante da tua presença. E agora que o amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho, e que as consolações do Deus Espírito Santo estejam conosco hoje e eternamente. Amém.